E eu gostaria então que tu falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para o pessoal, de repente até a gente usa a nossa modelo, para mostrar como é que a gente pode fazer escovação em casa, até escova especial que se tem, né, uma pasta de dente também que é especial para cães, não é, que a gente usa em casa, como é que faz? Isso. A escovação também é uma dúvida muito frequente dos proprietários, né? Para fazer, até muitos fogem do procedimento em função de ser um procedimento cirúrgico, envolve anestesia, então todos eles sempre perguntam sobre a questão da escovação, né? A escovação, o ideal é que seja iniciada desde que o cãozinho chegue em casa, ainda filhote, é o mais fácil, né? Porque aí tu adapta ele a essa rotina, ele já fica acostumado. Então a gente indica usar a escova de dedal, que é a mesma escova usada em crianças, em bebês mesmo, para que eles vão acostumando a ter uma coisa dentro da boca deles. E aí sim vai evoluindo gradualmente até chegar na escova, sempre específica para eles, por causa do formato anatômico mesmo da própria escova, que isso tem que ser respeitado, que a boca deles é diferente da nossa, né? Então, para evitar traumas, evitar machucar a gengiva, tudo isso, o ideal é usar as escovas específicas para eles, assim como as pastas de dente também, né? Não dá para usar as pastas de dente da gente, porque eles engolem e vai fazer mal, tá? Então, comprem a pasta de dente específica e a escovinha também. Em caso, então, de cachorros já adultos, também é possível iniciar a escovação, mesmo que seja a primeira vez. Existem algumas peculiaridades, né, que têm que ser respeitadas de caso para caso e dependendo também da boa vontade do cãozinho, né? Ele tem que também se ajudar, tem que ser um pouquinho dócil, né? Mas a gente começa, então, passando o dedo mesmo na boquinha dele, vai massageando a gengiva para ele ir se adaptando. E aí sim a gente vai evoluindo, passando então para a escova de dedal, até chegar à escova de dente normal para eles, né? O ideal também é que seja sempre feitos em momentos de lazer, com toda a família reunida, quando ele já está calmo, tranquilo, no final da noite, um momento assim que seja de lazer realmente, que ele consiga associar a escovação com um momento prazeroso, né? Isso também ajuda bastante a ele se adaptar. E, Rebeca, eu gostaria que tu falasse então um pouquinho, pessoal de casa, que ainda tem um receio com animais mais idosos, de repente pensa, ele é velhinho, corre riscos, né, de uma cirurgia. Tem algum risco para esses animais em fazer esse procedimento de limpeza de tártaro? Então, o risco, na verdade, é o que sempre existe para todos os procedimentos que tem que sofrer anestesia, né? Então, a anestesia inalatória é a anestesia que nós usamos aqui na clínica para todos os procedimentos, não só os odontológicos, como também de cirurgias em geral. É sempre utilizada essa anestesia por ela ser sempre mais segura, né? O paciente ele fica entubado, a gente já está com todas as vias, tanto a respiratória como a via venosa também, sempre à disposição do anestesista. A gente tem um veterinário que vem fazer os procedimentos anestésicos para a gente, tá? Então, isso diminui bastante os riscos. Mas são obrigatórios os exames de rotina, que nós chamamos, que são os exames de sangue. Para todo procedimento anestésico, eles têm que fazer um examezinho de sangue. E dependendo da idade, aí sim, nós requisitamos raio-x de tórax para ver pulmão e coração, né? Uma grande vantagem também da anestesia inalatória é que a gente pode misturar alguns anestésicos, algumas medicações e adaptar a anestesia ao paciente. É uma anestesia totalmente individual. Então, para pacientes que têm problemas renais, meu cachorro daí não pode fazer porque ele tem problema renal. Pode sim, é só escolher um medicamento certo, que não vai ter passagem pelo rim, né? Existem várias outras opções, então isso não é mais um contribuinte para desculpas. Não dá mais para ter desculpa, né? Dá para fazer sim, independente da idade, desde que a saúde geral do seu cão esteja em dia. Rebeca, então para esses procedimentos, né, de limpeza de tártaro, é preciso ter algum equipamento específico, né, para esse serviço? Sim, os equipamentos odontológicos são bem específicos realmente para a odontologia. Aqui na clínica nós temos, além dos instrumentais manuais, os instrumentais elétricos, que são o equipo odontológico, que é o mesmo utilizado nos consultórios dos dentistas, né, que a gente encontra aquela mesa com a broca, com as seringas, é a mesma coisa que nós usamos também neles, né? E também nós possuímos o ultrassom odontológico,
que é utilizado nos casos de limpeza de tártaro. E, inclusive, por eles serem elétricos, eles possuem muita água no sistema deles, não só para resfriar o próprio equipamento, como também para resfriar o dentinho do paciente, né? Então, por isso que é essencial mesmo, não tem como fazer procedimento odontológico sem utilizar a anestesia inalatória em função da intubação. Eu preciso que o meu paciente esteja intubado para que não vá a água utilizada nos processos, né? Que ele não engula e vá para os pulmões, que faça uma falsa via. Gostaria que tu falasse um pouquinho, pessoal de casa, como é que a importância, né, da limpeza dos dentes, porque, como tu falaste no início, causa algumas doenças. Que doenças são essas que são causadas pelos problemas de tártaro? Então, o tártaro, na verdade, é um acúmulo de bactérias, né? Então, tu pensa numa boquinha de um cachorro com um monte de bactérias ali na cavidade oral. Essas bactérias, então, elas são ingeridas, são aspiradas, né? Porque a boca tem contato tanto com os olhos, com a cavidade nasal, e também essas bactérias não prejudicam só o trato respiratório, prejudicam principalmente o coração. Inclusive, há muitos estudos sendo realizados querendo linkar justamente a odontologia com os problemas cardíacos, que isso é muito visto. Pacientes que possuem um grau de tártaro super avançado, que também têm problemas cardíacos. E qual a importância, então, dos nossos animais de estimação, né? Eles chegarem à idade adulta avançada, né? E a gente vê animais ali com 15, 16 anos que muitas vezes não têm os dentes. Qual que é a importância deles, então, de ter os dentes até o final das suas vidas? Porque muitos proprietários a gente percebe ainda que eles acham que mesmo sem os dentes o animal consegue se alimentar normalmente. Então, qual que é a importância da dentição para esses animais? Então, na verdade, a gente tem os dentes não é só para a gente se alimentar, não é só para quebra do alimento, né? Os dentes também, eles são importantes tanto na fala, no nosso caso, né? E no caso deles, os latidos, e também é muito importante para o trato respiratório, na questão de respiração mesmo, né? Eles interferem bastante, então a gente vê tanto os cães como os humanos mesmo, isso a gente encontra sempre. Os cãezinhos já idosos que não têm dentes, eles estão com a boquinha aberta, eles têm mais dificuldade para respirar, tem uma salivação excessiva que não é o normal, né? E fora que eles também não vão conseguir comer uma ração, por exemplo, né? Eles não têm mais como quebrar o alimento. Então, nesses casos, a gente tem que adaptar o alimento ao cão e não o inverso, que também não é o ideal. Rebeca, gostaria então de agradecer a tua presença hoje no nosso programa, né? Espero que o pessoal de casa tenha gostado, né? E aproveite as nossas dicas que a gente deu hoje. E para finalizar, gostaria que tu deixasse então o telefone de contato da clínica, o endereço, horário de atendimento, como é que faz? Então, a Medvet Clínica Veterinária se localiza-se na Rua do Guia Lopes, 911, entre a Sinimbu e a 18. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6h30. E nos sábados, pela manhã, das 8h30 ao meio-dia. E pelo fone também, 3025 1012. E o nosso celular, que é o nosso plantão, que está 24 horas sempre com algum veterinário, que é o número 9165-2384. Aqui eu deixo, então, muito obrigada também pelo convite. E eu quero convidar todos de casa para virem nos conhecer e trazer os seus bichinhos para que a gente conheça eles também. Tá certo, então. A gente se vê, então, gente, no próximo programa Amigo Bicho. Até lá. Tchau.